Olá, riquezas! Eu sou a Aline Ottoboni e você está ouvindo o Papo de Ouro. Nesse espaço, nos dedicamos a diálogos inspiradores sobre autoconhecimento, autocuidado e espiritualidade. Vamos juntos explorar reflexões profundas, compartilhar histórias significativas e receber orientações valiosas. É um convite para desvendarmos a riqueza do nosso ser, caminharmos com autenticidade e coragem e descobrirmos o potencial infinito que reside em cada um de nós. No nosso episódio de hoje, vamos nos conectar com a arte de transformar desafios e dificuldades em oportunidades de crescimento pessoal. É uma tradição antiga a busca dos alquimistas pela transformação do metal em ouro e a pedra filosofal. Não se sabe ao certo de que cultura nasceu essa tradição. Alguns dizem que da Grécia, mas ficou mais conhecida na Idade Média, marcada ali entre os europeus e o povo árabe. O ouro sempre foi símbolo da pureza e da perfeição. E o processo de transformação dos metais em ouro transcendem o significado de ser apenas algo material. Os alquimistas buscam, com essa prática, encontrar a imortalidade, a transformação de si. Sintonizando com os dias atuais, podemos dizer que essa alquimia invoca uma transformação interior, o desenvolvimento da sabedoria. Entendi ao longo da minha jornada de transformação que encarar e aceitar o processo é primordial. Assim como desenvolver a paciência, a flexibilidade, a resiliência para realizar diversos ajustes que vão surgindo durante o percurso. Vamos descobrir ferramentas internas e estratégias para transcender os desafios que se apresentam em nossas vidas cotidianas, rituais espirituais, terapia, arte, como essas ferramentas podem ser úteis durante o processo. São muitos os desafios que se apresentam nas nossas vidas. Eles podem ser singulares ou coletivos, podem ser internos ou externos e em muitos momentos podem se tornar muitos ao mesmo tempo. Esses desafios podem ser físicos e materiais, profissionais, espirituais, intelectuais e emocionais. Atualmente, acredite, todo indivíduo está atravessando um processo desafiador e a dimensão da profundidade cabe apenas àquele que o passa. Assim, não nos cabe apontar o problema alheio, e talvez essa seja a primeira grande lição do alquimista, o não julgamento. Se temos um desafio em nossas vidas, por consequência, temos uma escolha a fazer: tomar a decisão de encarar ou não. Essa decisão certamente está baseada na nossa educação, crenças, valores, recortes sociais e culturais. Mas é fato que quando um desafio se apresenta para nós, toma a nossa atenção numa proporção bastante considerável. Gosto de compreender que a vida apontando nesse momento uma oportunidade de desenvolvimento para mim mesma. E você? Como é que você se percebe diante de um novo desafio? É bastante comum sentirmos medo, ansiedade, insegurança. Afinal, todo desafio ou dificuldade vem com um convite para a mudança, seja de pensamento, emocional ou físico mesmo. A forma como percebemos está diretamente correlacionada com as escolhas que fazemos para a resolução dessas questões. Mas não nos conformemos.
Diante dos desafios, há as oportunidades de crescimento, formas de aprender, ressignificar e evoluir em prol do desenvolvimento de si. Em 2021, fui diagnosticada com uma lombalgia, uma hérnia de disco extrusa na região da lombar. A progressão do meu quadro de dor foi muito veloz e abrupta, e apesar de dedicar meus esforços em todas as terapias alternativas possíveis, precisei tomar uma decisão mais definitiva. Me consultei com muitos profissionais, da medicina tradicional à chinesa, todos eles diziam que meu quadro não era cirúrgico. Porém, eu já não aguentava mais de dor, a ponto de não conseguir ficar 1 minuto inteiro em pé, sem a necessidade de me apoiar em algo. Era uma dor quase inexplicável. Eu sentia dores 24 horas por dia. E todo esse processo me trouxe diversos desafios emocionais e práticos, como, por exemplo, não conseguir ficar em pé no banho para lavar o cabelo. Após 9 meses de muitas tentativas, fui orientada por uma amiga, fisioterapeuta e terapeuta holística, que também teve um processo muito semelhante de cirurgia na coluna, a me consultar com um neurologista. Fui em busca dessa avaliação específica. Em paralelo a isso, continuei buscando as terapias alternativas, intensifiquei também a minha busca espiritual. Eu desejava compreender o que o grande mistério da vida me oferecia naquele momento como uma oportunidade de crescimento. A consulta com o médico neurologista foi bastante esclarecedora. Enfim, um médico humanizado que me disse: quem define se o seu quadro é cirúrgico ou não é você e o quanto você consegue suportar de dor, honestamente. Eu já não suportava mais. Mesmo com muitas práticas integrativas e paralelas, meu corpo já não aguentava mais. Assumi uma postura de autorresponsabilidade. Entendi que ninguém ia fazer a minha parte no processo, mas optei por fazer a cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. O mínimo de invasão feita por laparoscopia, eu internei e fui para casa no mesmo dia. E a partir daí começou um novo processo de regeneração. Fiz RPG, fisioterapia. Logo em seguida, eu engatei com a autorização médica numa prática de pilates. Posteriormente ao pilates, fui para a musculação. E sigo nesse exercício de reabilitação, mas eu considero que esse foi um dos maiores desafios pessoais que eu já atravessei ao longo dos meus 35 anos. Hoje, como eu mencionei, na fase de estabilização, eu mantenho uma rotina de exercícios e cuidados, mas o que eu gostaria de dividir com vocês, contando toda essa história, é a capacidade de crescimento que eu pude experimentar durante todo esse período. Eu pude compreender aspectos peculiares da minha personalidade, como, por exemplo, a dificuldade que eu tinha em pedir ajuda. Considerando que eu sempre pudesse dar conta de tudo sozinha na vida, e a identificação de que esse aspecto era uma repetição de crenças que foram ensinadas a mim, ou seja, eu estava apenas repetindo um padrão comportamental familiar. Entendi durante o percurso que o meu autocuidado deveria ser a minha prioridade. Pude compreender a importância de manter hábitos mais saudáveis para um corpo saudável, que me desse condições de materializar os meus desejos nessa experiência de vida.
e que para isso eu teria que me comprometer e ser resiliente com o programa de exercícios físicos que me era instruído. Ainda dentro desse processo, não posso deixar de mencionar que a fé foi o pilar mais importante de toda a jornada. Meu exercício de fé era confiar que eu estava sendo assistida e amparada a todo momento por uma força maior, que só me desejava o bem e permitia que eu atravessasse essa fase simplesmente para me desenvolver e crescer como pessoa. Em dias tristes e cinzentos de uma dor muito aguda, onde as minhas esperanças se esvaíam, eu tive a bênção de contar com uma rede de apoio, familiares e amigos que me lembravam dessa chama acesa dentro de mim, dessa fonte inesgotável de desejo pela vida. Então, com longas práticas ritualísticas, através de rituais xamânicos, meditação, constelação familiar e tantas outras práticas integrativas, eu perseverei, com confiança de que aquela fase passaria, de que eu só precisava me manter consciente e desperta a todos os ensinamentos de superação que esses limites estavam me oferecendo. Não foi fácil, mas eu consegui. E esse é apenas um trecho da minha história. Dentro desse processo, há várias reflexões, vários pontos fortes que eu pude ir elaborando e eu desejo aqui compartilhar com vocês muitas outras reflexões de como transformar esse metal em ouro. Mas agora eu gostaria de dar outro exemplo, e esse é um exemplo interessante, que é da autora da série de Harry Potter. J.K. Rowling é autora de Harry Potter e enfrentou muitos desafios pessoais até chegar ao sucesso. Desde o luto pela morte da sua mãe, as dificuldades financeiras, um diagnóstico de depressão clínica. Antes do seu sucesso, Rowling era uma mãe solteira em situação econômica precária, vivendo de assistência social e enfrentando muitos desafios pessoais e profissionais. A ideia para Harry Potter surgiu enquanto Rowling viajava de trem. Ela começou a trabalhar no manuscrito, mas a sua jornada não foi fácil. O livro foi rejeitado por diversas editoras antes de finalmente ser aceito pela Bloomsbury, uma editora britânica. E apesar das rejeições e dificuldades, Rowling persistiu em sua paixão pela escrita. Ela continuou a trabalhar em seus livros. E a série Harry Potter eventualmente se tornou um sucesso mundial. Harry Potter se tornou um fenômeno global, vendendo milhões de cópias e gerando uma franquia de filmes, parques temáticos e muito mais. Rowling passou de uma condição de dificuldade financeira a uma das autoras mais bem-sucedidas do mundo. E além do seu sucesso comercial, Rowling também usou sua fama e fortuna para apoiar várias causas de caridade, ajudando e transformando a vida de outras pessoas. Ela fundou a Children's Charity e fez grandes doações para instituições de caridade, contribuindo com um impacto positivo no mundo. Diante do que foi dito, podemos compreender que a persistência, a aceitação das diversidades, o olhar direcionado para a identificação da oportunidade de crescimento são as ferramentas que podem auxiliar na jornada de transformação do metal em ouro. Agora eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias para transformar esses desafios em ouro. Mude de perspectiva.
Muitas vezes, quando estamos imersos no problema em questão, ficamos com uma visão muito limitada. É importante, nesse momento, flexibilizar e dialogar. Encontrar interlocutores de sua confiança e pessoas que também já passaram pela sua experiência atual. Assim você amplia o seu repertório de formas de pensar a respeito da questão inicial. A troca pode te favorecer insights que contribuam para a solução ou o caminho da resolução. Perceber os desafios como oportunidade de desenvolvimento e aprendizado contínuo faz toda a diferença. Você sai do arquétipo de vítima e assume a postura de protagonista da sua história. Mesmo que as coisas não estejam sob seu controle, perceber-se como um agente ativo do processo vai fortalecer a sua autoestima e perseverança na jornada. Dentro do processo de transformação, é essencial que estejamos dispostos e flexíveis. Muitas coisas podem não sair conforme você planejou. Acontece. Mas além de ter estratégias auxiliares, esteja também desperto para perceber como fazer do limão uma limonada. E sinceramente, seres humanos brasileiros têm um quê bem peculiar dessa habilidade de adaptação e improvisação. Se organizar para atravessar esse período é muito importante. Entretanto, não detenha a sua criatividade quando um novo desafio surgir. Encare como mais um degrau rumo à sua realização. Isso te fortalecerá. Não se esqueça de separar um caderno para ser o seu companheiro de jornada. Durante o processo, ter um espaço de esvair as ideias, as reflexões, desabafar e poder revisitar essas ideias depois faz toda a diferença. Reler o seu depoimento fixará o ensinamento que você teve ou está atravessando e futuramente, quem sabe, não servirá de roteiro e combustível para novas alquimias. Eu acredito que aquilo que nos atravessa a alma já está registrado nas nossas memórias e também para futuras experiências, às vezes bom e às vezes não tão bom, um trauma, por exemplo. A grande sacada de transformar o metal em ouro, no meu ponto de vista, se encontra no processo. São as nossas escolhas que direcionarão o sucesso das nossas alquimias, a nossa dedicação, nos lapidar, afinar o instrumento que somos, para expandirmos cada vez mais um som coerente com o desejo do nosso coração. Separe 5 minutos por dia para fazer uma respiração calma, consciente. Coloque a mão sobre o seu coração, perceba sua pele, seu toque, sua temperatura. Entre em contato com os seus corpos, faça uma purificação, mentalize uma luz branca alcançando cada parte do seu corpo, removendo todas as impurezas físicas, mentais, emocionais, espirituais, deixando o seu ser leve e mais lúcido das questões que estão sob sua responsabilidade, serem executadas para te conduzir até o desejo de renovação. Seja resiliente, defina um prazo e persevere com otimismo e constância rumo a ele. Ei, riqueza!
Hoje falamos sobre como transformar metal em ouro, uma expressão muito utilizada pelos alquimistas para transformar a mensagem que é supere os obstáculos. Atravessar uma jornada de transformação captando todas as valiosas lições que o trajeto oferecer. Falamos como um desafio ou dificuldade pode se tornar um agente incentivador do seu processo e progresso e ser a ponte do desenvolvimento de si. Sobre a coragem de atravessar desertos em busca da sua melhoria contínua. Pontuamos como a autorresponsabilidade é parte fundamental no processo e a mudança de percepção é a bússola para encontrar novas rotas de adaptação e sucesso na jornada. Falamos aqui sobre como um olhar holístico, integrativo de corpo, mente e alma se torna um tesouro para atravessar essa experiência alquímica. E como a resiliência e a perseverança, junto com a fé, pode nos surpreender, que nos entregar, aceitar, confiar e seguir agradecendo podem ser as palavras-chave da travessia. Meu desejo é que esse breve diálogo seja a chama que acenderá o seu pavio motivacional, impulsionando a enfrentar o seu processo de transformação, que você descubra as ferramentas necessárias para superar todos os desafios que a vida lhe apresentar, encontrando dentro de si a joia preciosa que é a semente de todo o seu potencial. Agora eu gostaria de ouvir vocês. Se você tem uma história de transformação pessoal que gostaria de compartilhar ou uma pergunta que gostaria de ver respondida nos próximos episódios, envia para mim. Sua experiência e curiosidade podem inspirar e ajudar outras pessoas nessa jornada. Não hesite em participar. O seu relato pode ser a fagulha, a faísca que alguém está precisando para iniciar sua própria transformação. Quero deixar uma dica de ouro para vocês que ficaram comigo até agora e sugerir a leitura de O Alquimista, de Paulo Coelho. Um livro super delicioso de ler, com uma linguagem eternamente moderna, que conta a história de um jovem pastor de ovelhas que decide seguir um sonho recorrente em busca de um tesouro escondido nas pirâmides do Egito. Na jornada, ele encontra pessoas que o ensinam sobre a importância de seguir a sua lenda pessoal e descobrir o verdadeiro significado da vida. Uma leitura com ênfase em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Muito leve e cheia de bons insights. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui comigo. Espero que tenham encontrado algo que inspire sua jornada e não se esqueçam. No próximo episódio teremos mais reflexões, histórias e dicas sobre autoconhecimento, espiritualidade e crescimento pessoal. Conto com a sua presença para continuarmos essa caminhada juntos. Até lá!